Eu sonho, disse ela, e eu também tenho esse sonho. Eu sonho um dia dar à luz uma criança que vai perguntar: mãe, o que era a guerra? Olha que frase forte. Porra. Eu sonho, disse ela, um dia dar à luz uma criança que pergunte: mãe, o que era a guerra? Não. O exagero é sempre bom quando é elogioso. Ele já vem cravando, né? Só punchline no homem. Como que você tá, Sérgio Cortella? Olha, você sabe que tem um filósofo alemão do século XIX chamado Edmund Husserl. E ele, quando perguntado como o senhor está, ele dizia: bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. E aí parava. E as pessoas ficavam imaginando ser o quê? Ser, isto é, existir. E é claro que quando a gente diz assim, bem estou, nós temos um modo formal de dizer isso. De maneira geral, quando alguém fala: como é que você está? Como é que você está, Mito? Estou legal, etc. A gente não segue. Mas quando você me pergunta como é que eu estou, eu digo bem, por uma razão. Vivo, com capacidade de autonomia, com possibilidade de seguir e partilhando um tempo de vida aqui com vocês agora. Coisa melhor não tem, né? Olha aí como que é a diferença. Você pergunta pra ele como que ele tá, olha a resposta dele, entendeu? Então vamos melhorar o nosso diálogo, vamos estudar um pouquinho, vamos que vamos. Né? Vamos ler um livro. Inclusive, a gente estava lendo sobre a sua vida aqui, e aí eu vi que você acabou ficando acamado quando jovem, e por isso você começou a ler bastante. Foi isso mesmo? Pois é uma história curiosa. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná. Quem é daquela região como eu, a gente se chama de pé vermelho, por causa da cor da terra. E eu vim para a cidade de São Paulo com 13 anos de idade, junto com a família, cidade na qual vivo até hoje, alternando residência São Paulo, Rio de Janeiro. E uma das coisas boas é que, quando em Londrina, houve uma época em que, se você tinha uma doença infecto-contagiosa, quando criança, como é o caso de hepatite, que foi o que eu tive, você tinha que ficar afastado das pessoas, porque ela é infecto-contagiosa. E eu tive que, no primeiro ano daquilo que hoje é o Fundamental 1, o antigo primeiro ano primário, tive hepatite. Nossa. E tive que ficar mais de 90 dias internado em casa, não no hospital, quieto, sem contato com ninguém, só minha mãe me colocava. Não havia televisão na minha cidade quando eu tinha essa idade. E, portanto, eu só tinha uma diversão: pensar. Mas isso leva a limite, porque pensar sozinho é pensar pouco. E a segunda coisa era participar de programas de rádio. Com 7 anos de idade, a única coisa que eu fazia era, durante o dia, ficava via Kiss, como a gente chama hoje, desafios que as rádios faziam, e eu ligava. Era um telefone que você tinha que pedir para que a telefonista fizesse a conexão, e aí eles faziam desafios. Desafios do tipo: qual o nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos, qual que é a capital da Tanzânia. E tu sabia? E você com 8 anos nessa brincadeira? Não sabia, mas eu fui estudar para saber. Claro, fui me preparar para algumas dessas coisas. Segundo, dentro disso, tinha que ler. É curioso, porque agora, esse ano, lançaram uma biografia ilustrada minha, a Silmara Casadei lançou, e ela conta isso e mostra exatamente essa passagem. E eu comecei lendo gibi, história em quadrinhos. Comecei a olhar coisas que crianças... Eu tinha de 6 para 7 anos de idade. Bem novo. A questão é que depois de uma semana, 2, esgotou o que havia em casa. A vizinhança começou a trazer o que tinha. O que ela tinha? Autores como Dostoiévski, Cervantes, livros de Machado de Assis, que eu não entendia nada, mas lia para ocupar o tempo. Houve uma época... Era para ocupar ou é porque você gostava muito? Não, eu passei a gostar depois. Mítico, houve uma época que eu imaginava que livro servia para matar o tempo. Eu demorei um pouco para perceber que ele serve para viver o tempo e não para matá-lo, e não para passar o tempo. Você via tipo uma revista ali num escritório ali, pega, vou ler só para passar o tempo. Isso, só para o tempo passar. Hoje se faz isso muitas vezes nas telas. Por que eu estou contando isso a partir da tua questão? Porque isso me trouxe para um mundo da literatura que, num primeiro momento, não foi voluntário. Eu não queria fazer aquilo, é que eu tinha que ficar isolado. Segundo, ao fazer, eu comecei a mergulhar em obras que eu não entendi nada aos 7 anos de idade. Você imagine ler, como eu li, Irmãos Karamazov, Dostoiévski, com 7 anos. Eu li porque eu ia lendo. Mas você entendia? Sim, entendia muito pouco. Mas aquilo foi ficando como um fundo. Tá. A questão é que se transformou, num segundo momento, numa tarefa prazerosa. Se no primeiro momento era um encargo, era uma obrigação, era uma ocupação que não tinha alternativa, passou a ser prazeroso, porque mesmo que eu não entendesse Dostoiévski, quando eu encontro uma frase como: se Deus não existe, tudo é permitido.
Aí você, mesmo que tenha 7 anos de idade, você para e fala, o que será que ele quer dizer com isso? Esta ideia, ou quando a gente encontra, como eu li, Dom Quixote, do Cervantes, né, em que ele escreve na obra, nem sempre recuar é fugir. Você começa a refletir sobre isso. Eu encontrei um mundo em que a literatura, no caso, e mais tarde a filosofia, ela permitia que eu saísse do óbvio, que eu saísse daquilo que é o cotidiano, que eu ultrapassasse, não outras pessoas, ultrapassasse a minha limitação. E por isso que a hepatite, que é uma doença que dá no fígado, produziu em mim algo que dá um trocadilho ótimo em português, ao dizer que a minha relação com a literatura, ela é figadal, né? Por conta exatamente disso. Mas qual foi a sua primeira paixão na literatura? Que eu imagino que com 6 anos você estava lendo ali, nossa, esse assunto eu me interessei muito. Eu gostava muito de gibi, história em quadrinhos. Em 1959, né, eu tinha 5 anos de idade. Eu vi pela primeira vez no jornal em Londrina, né, vi quadrinhos do Maurício de Souza, que era a história do Bidu. É o cachorro. Que não era colorido na época. E que depois eu vi que ele tinha uma outra cor mais adiante. E eu até tenho uma alegria de ter 3 livros com o Maurício de Souza. Nunca imaginei, né, que um dia eu pudesse. São livros que se chamam Vamos Pensar um pouco, Vamos Pensar Mais um pouco. Ele faz a ilustração e eu os textos. E, ao ler gibis, eu lia gibis de história em quadrinhos, seja de brasileiros, no caso Ziraldo, ou, por exemplo, Maurício de Souza, que estava começando, mas lia também muito do que vinha dos Estados Unidos da América do Norte, histórias da família Disney, né? Histórias especialmente de aquilo que depois se tornariam super-heróis no cinema, e que eu só vi em gibi, como o caso do Batman, o Super-Homem, um herói... Você gosta do Batman? Gosto bastante de lembrar do tempo em que eu gostava. Entendi. Mas Nossa. eu passei a não gostar tanto quando ele se corporificou, né, na minha frente. Uma das coisas boas... Você viu o que Batman? ele estava ali desenhado, né? Entendi. Personificou demais, né? O quê? Você vê ele no aniversário? Vi vários porque eu tenho 4 netos. E às vezes os Batmans passam em outros lugares quando você está num local, né? Mas a ideia do Batman, a ideia da no Justiça, que a história traz, né? A ideia de alguém que se preocupe em trazer a ordem em alguns lugares, mesmo que fosse uma história estranha, né? Mas ficção é ficção, ainda assim, sim, trazia. Mas o que eu mais gostava era o Mandrake. Não sei se chegaram a ver um dia na vida. Não, mas eu O gostei do Mandrake era um mágico. Haja vista que em português, vez ou outra, quando alguém está Aqui em tentando São Paulo, os simular... Mandrake com Isso, Tá falando dos Mandrake. é o Mandrake. O Mandrake era uma história e eu gostava, porque ele... A magia, como ela é uma forma de ilusão, né, combinada, né, você quando está vendo um espetáculo do mágico, você sabe que aquilo não é aquilo, mas você tem que acreditar que é Você se para coloca poder na cadeira encantar. de- Isso, legal, é né? gostoso. É que nem teatro. A Cláudia, com quem eu sou casado, que é da área de teatro, diz que o teatro é a mentira combinada. Eu tô ali no palco, finjo que eu sou quem não sou, você sentado acredita que eu sou aquele, e nós dois gostamos porque nenhum de nós é aquilo que está acontecendo, né? E é claro que nessa hora, quando você fala assim, você gostava do Super-Homem, do Batman, não, eu gostava mais, era do Mandrake e de um herói do faroeste antigo chamado Batmasterson, que tinha até história em quadrinhos. Tem até música no Brasil dos anos 60, que era isso. Um dia que vocês procurarem, você vai ver. Eita, Uma trilha sonora do Batmasterson. Exatamente. O que ele Mas era? Esse Ele é era- a personagem real, não é a fictícia. Porque ele existiu. Você está pegando uma imagem dele, mas pega o Batmasterson série. Ele era mais ou menos um sujeito mais sofisticado que cuidava de encrencas e dificuldades, exatamente. Aqui, ó. Cuidava ali no Velho Oeste. Aliás, a música era, né, no Velho Oeste ele nasceu e entre os bravos se criou, né? Então tinha até uma trilha sonora dessas deliciosas bobagens que a gente E ele tinha uma gosta. bengala, né? Bengala, que era um dos charmes que ele carregava. Eu tive que usar bengala durante 3 anos em função, né, de uma quebra, de uma ruptura, né, no joelho direito, e depois acabei colocando prótese. Eu não, né, o médico colocou prótese e eu passei a usar bengala. Na minha idade, eu tenho agora, vou fazer 72 anos, mas nessa época eu tinha 66, 67. Estar de bengala na minha atividade como docente, professor da área de filosofia, dá um certo charme, né? Aquilo produz uma certa noção de Uma respeito. persona, né? Isso. Aquilo cria um modo de chegar nos lugares que é bem diferente. Mas, né, afora o charme, claro, era uma coisa que incomodava. E o Batmasterson não usava bengala, né, de modo obrigatório. Ele usava porque compunha aquela figura,
né, mais especial. Bom. Ô, Cortella, perdão, Mítico. Não, pode mandar. Mas é que a gente, lendo sobre você, aí a gente viu que você foi dar aula sobre ética social. E aí eu estudei escola pública a vida inteira e lá a gente tinha algumas matérias que a gente julgava não importantes, como filosofia, sociologia. E quando eu vejo que você deu aula de ética social, o que é ética social? E como você faz para as pessoas se interessarem por isso? Porque são duas perguntas numa. Porque também na escola me parece que, não, o importante é matemática e não sociologia e filosofia. Interessante, eu quando me mudei para a capital paulista, eu também sempre estudei escola pública, né? Seja em Londrina, até a metade do que seria o antigo ginásio, e depois na capital paulista, numa rua chamada Rua da Consolação, onde há uma escola, existente lá até hoje, uma escola do governo estadual, chamada Marina Sintra. E é interessante porque meu despertar para essa questão da ética social se deu quando eu aluno era. Eu tinha 14 anos quando eu entrei nessa escola, e uma das coisas que eu observava, porque eu era chegado do interior, era o quanto que havia um processo, né, de exclusão, de discriminação em pessoas ou que eram com menos recursos. Eu não era alguém, meu pai era gerente de banco, minha mãe era professora, portanto tinha uma condição material melhor, mas eu tinha colegas que tinham que sustentar a si mesmos, que tinham que trabalhar no bar da esquina, de frente à escola, para poder frequentar a escola e para poder comer no dia seguinte. Não demoravam horas para chegar na escola. Exatamente, ou tinham dificuldade em relação ao trânsito, a tudo que move a vida das pessoas. E aí eu me interessei para pensar, bom, se nós somos um grupo de humanas e humanos, né, que vivemos num mesmo lugar, naquilo que se chama a nossa casa comum, né, que é o planeta, como é que é possível que a gente admita, né, que haja exclusão, a retirada de pessoas do nosso convívio, aquilo que hoje se chama de bullying, né, e que naquele momento era mesmo discriminação, embora também tenha esse viés, e sem dar um ar romântico a esse caminho, dizer que aos 14 anos eu já tinha um pensamento social, não era isso. Aquilo me incomodava. O que me incomodava? Ao tripudiar sobre pessoas, aquele que não tinha família, aquele que tinha que viver sozinho, aquela que, porque não tinha a mesma orientação sexual que outras, era entendida como estranha, isso me trazia um certo incômodo que eu não sei de onde vinha. Depois, mais adiante, eu fui perceber, ao ler e estudar um pouco, que o nome disso era vida comum. A vida comum exige que a gente tenha modos e princípios para que a gente possa ser decente na convivência. E o nome disso é ética. A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para conviver. Só existe ética porque nós somos mais do que um, né? Se vocês fossem só um, né? Se eu fosse só um, não haveria o problema da convivência, porque não haveria convivência. Sim. Só existe necessidade de pensar a vida em comum, porque em comum ela é. A melhor definição de ética que eu já vi é de um filósofo francês do século XX, chamado Paul Ricoeur. Olha que coisa ótima e simples. Ele dizia: a ética é vida boa para todas e todos em instituições justas. A ética é vida boa para todas as pessoas e todos os humanos em instituições justas. Agora vamos desdobrar para ver. O que é vida boa? Você e eu sabemos. Vida boa não é vida com luxo, com descarte. Vida boa é vida com suficiência. Vida boa é aquela em que você não tem a carência sem alternativa. Que você não tem a dor sem saída. Que você não tem a ausência de afeto sem que isso seja possível. Vida boa é vida com abundância. E abundância não é desperdício nem descarte. Abundância é suficiência, né? Nesse sentido, todas e todos, que está na frase, ética é vida boa para todas e todos instituições justas. Pois bem, vida boa é a vida com abundância, o que são todos e todas. Todos e todas. O que são instituições justas? Aquelas que garantem que haja vida boa para todos e todos. Uma instituição que não favoreça isso, escola, família, empresa, mídia, ela não é uma instituição que tem uma ética protetiva. Então a gente anda falhando. A gente anda falhando porque nós somos capazes de falhar e somos capazes de não falhar, né? Nesse sentido, sim, nós falhamos, nós estamos construindo na história humana a possibilidade de uma vida em que não haja o sofrimento desnecessário, em que não haja exclusão,
Isso é algo que nós não temos ainda imediatamente no nosso horizonte. Nessa biografia, né, da Silmara Casadei, que ela fez sobre o meu caminho, ela quase que termina com uma frase que eu cito muito, né, de uma grande escritora norte-americana, né, a Perry, que diz o seguinte: eu sonho, disse ela, e eu também tenho esse sonho, eu sonho um dia dar à luz uma criança que vai perguntar: mãe, o que era a guerra? Olha que frase forte. Porra. Eu sonho, disse ela, um dia dar à luz uma criança que pergunte: mãe, o que era a guerra? Não o que era. Isso, exatamente. Nesse sentido, tratar no passado de algo que é o fratricídio, que é a anulação da vida de outras pessoas, que é, de qualquer maneira, a ação destrutiva em relação à vida, é algo que nós temos ainda no nosso presente. Mas, voltando àquilo que você lembrava, não é obrigatório que assim seja. O mesmo ser humano que é capaz de eliminar outro ser humano, também é um ser humano, seja ele ou outro, que é capaz de ajudar a salvá-lo. O mesmo que leva o horror para o meio da vida, é o mesmo ser humano que é capaz de não levá-lo. Isto é, onde você tem o horror, você pode ter o louvor, não no sentido religioso estrito, mas ter aí a possibilidade de a gente fazer de outro modo.